O governo da Virgínia, né, do estado da Virgínia, foi tomado pelos democratas, que conseguiram vencer em condados estratégicos na Virgínia, assumiram o poder executivo, e não só o poder executivo, como também as duas casas legislativas do estado da Virgínia. E agora, né, assim que eles entraram, tomaram o poder, os democratas rapidamente emplacaram projetos de lei para poder mexer nas armas da população do estado da Virgínia, sendo que tem a segunda emenda americana, que foi muito lembrada hoje no protesto, que garante não só o direito à posse de armas de fogo, o direito ao porte de armas de fogo, como também garante o direito à formação de milícias. E foi exatamente isso que o povo fez. Nos condados aí da Virgínia, né, a população aprovou legislações ali a nível regional, então tem um nível estadual, os condados, as cidades, essas cidades promoveram legislações para poder proteger, né, de qualquer retaliação que altere, limite as armas da população. Isso gerou um grande debate, uma grande polêmica que já está durando alguns dias, né, desde que assumiram o poder, e resultou nessa tomada das ruas hoje por milícias e cidadãos que estavam ali simplesmente para poder exercer o seu direito, reivindicar o seu direito. E no último dia 19, o governador, né, do estado da Virgínia, ele declarou estado de emergência porque devido às formações das milícias para poderem, se for necessário, lutarem contra o governo. E aqui está um ponto fundamental. Já vou falar sobre a legislação específica aí que eles querem alterar, mas muitas vezes quando se fala do direito do povo ter acesso a armas de fogo, se fala no direito à legítima defesa contra a criminalidade. Mas o que é deixado de lado no debate aqui no Brasil, e isso precisa ser levantado no debate aqui no nosso país também, é o direito da população de se defender contra o seu próprio governo a partir do momento que esse governo se torna autoritário, tirano, né? Inclusive tem vários xerifes aí já disseram que não vão, caso seja aprovada alguma legislação contra as armas de fogo, eles não vão cumprir. Então a polícia também está do lado da população, né? Vários xerifes, inclusive, já aprovaram aí, medidas contra o Estado, caso seja necessário, né? Inclusive com o uso da força, se for o caso. E inclusive tem uma milícia que já está muito grande lá na Virgínia, que se chama Nova Virgínia Milícia. Essa milícia aí é uma das mais atuantes, né, de pessoas, inclusive eles estavam lá hoje, todos caracterizados de militares, né, com fuzis, armados até os dentes, com bastante munição e desfilando pela rua, mesmo diante do estado de emergência. O governador, quando ele declara o estado de emergência, tecnicamente não poderia ter ninguém armado ali em volta do Capitólio. O Capitólio é a casa do poder legislativo ali da Virgínia, né, do poder legislativo estadual, e eles foram, mesmo assim, peitaram, e mesmo tendo policiais armados ali, né, policiais fazendo patrulhamento, esses policiais não entraram em confronto com a população, pelo contrário, muitos policiais foram vistos segurando cartazes, indo contra o controle de armas. Então você vê o nível evoluído ali daquela sociedade, né, de pessoas que têm plena consciência do seu direito e que não vai ser qualquer um com medidas autoritárias patrocinadas por bilionários como o senhor Bloomberg, que já foi prefeito de Nova York, né, que patrocinou aí muitas das candidaturas democratas para eles poderem tomar aí as duas casas legislativas estaduais. Não será dessa forma que eles conseguirão tirar esse direito dos americanos, né? E o Ralph Northam, né, que é o governador aí, democrata do estado da Virgínia, que curiosamente aí também é estado da residência do professor Olavo de Carvalho, eles não... Ele já foi pego no passado, né? Uma foto dele que veio à tona, dele fantasiado ele se fantasiou de negro, né? Pintou o corpo ao lado de uma pessoa vestido como um membro da Ku Klux Klan, isso em 1984. Então já dá para ver bem a linha aí do Ralph Northam, né? Geralmente os democratas aí flertam muito com a Ku Klux Klan. Quem conhece um pouco da história sabe bem a correlação desses movimentos
principalmente lá na década de 20, de 30, do Partido Democrata e a Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos. Então, o protesto, né, foi logo alardeado aí como um prelúdio do caos, né? Isso foi um recado básico ali dessa população e dessas milícias organizadas. Eles foram até num dia de feriado, foram ali ao entorno do Capitólio para poder dar o recado dizendo que eles não querem que mudem a sua legislação. Caso mudem, né, poderá haver um enfrentamento, sim. Essa própria milícia que eu falei, a Nova Virgínia, está fazendo treinamento da população, né, treinamento de combate, caso seja necessário ir contra o governo estadual. Então, para vocês terem uma ideia do nível do nível de convulsão social que isso pode chegar, né? Então, já teve hoje uma desobediência civil, que eram as pessoas portando de maneira ostensiva fuzis nas ruas ali, mesmo com o estado de emergência, e eles não retroagiriam, né? não se acovardariam diante de um governador tirano como esse do Partido Democrata. A legislação era muito pior, tá? O pacote de restrições era muito pior, mas basicamente o que o povo está pedindo é que não vá para frente, que não seja aprovado 4 pontos específicos aí que mexem na legislação de armas de fogo. Eu vou ler aqui para vocês e prestem atenção no nível, né, de insatisfação da população diante do que eles estão querendo, né, para você ver como a nossa legislação aqui é restritiva. Um dos pontos aí que está sendo questionado é o SB 22, né, que institui uma política de uma arma por mês, que impede que uma mesma pessoa possa comprar mais de uma arma num período de 30 dias. Isso aqui é um motivo de indignação. Pensem na nossa legislação brasileira restringindo o número de armas por habitante, né, por cidadão. Aqui você tem um limite máximo aí de armas que você pode comprar, que foi aumentado aí pelo governo Bolsonaro, mas mesmo assim se torna completamente bizarro comparado a uma legislação muito mais que respeita muito mais o direito da liberdade individual, como essa no estado da Virgínia. O ponto também do SB 12, que institui o background check, ou verificação de antecedentes para qualquer transação de armas. Hoje já existe essa verificação nas lojas. A lei diz que o mesmo deveria acontecer em particulares, né, troca uma venda de pessoa física para outra, e feiras de armas, vendendo armas que teriam que fazer a tal verificação, né? Aí as pessoas não têm ideia de como isso poderia ser colocado em prática, né? Esse background check de uma pessoa para outra, né? Como essa pessoa teria o acesso para poder vender para arma, enfim. É mais burocracia na comercialização de armas dos Estados Unidos. O outro ponto é o SB2, que institui a política do red flag, o que significa que um juiz pode, em um processo com base em evidência de risco, ordenar o confisco de armas de fogo de uma pessoa. Veja, a pessoa não fez nada, mas o juiz achou que ela oferece algum risco à população, então ela teria detenção de armas de fogo. Inclusive, houve uma alteração na legislação aqui no Brasil há pouco tempo, que foi muito comemorada, né? Que é o caso de a pessoa ser denunciado aí na Maria da Penha, mesmo que não tenha sido julgado e não tenha sido condenado ainda, a polícia agora, a delegada, ela pode confiscar a pessoa que tem a posse de arma de fogo aqui. Então você vai dando cada vez mais poder para o Estado com boas intenções, né, como nesse caso da Maria da Penha, e aí, através de uma denunciação caluniosa, essa pessoa poderia, né, ficar sem a sua arma de fogo de maneira arbitrária, né, mesmo que não tenha sido condenado, como eu falei. Então, lá, nos Estados Unidos, esse tipo de medida restritiva é visto com ojeriza, é visto com repúdio pela maioria da população. Vale lembrar, né, que esse protesto chegou a ser noticiado como de supremacistas brancos, sendo que Richmond, onde fica o estado onde fica a capital da Virgínia, tem a maioria da população ali da cor negra, inclusive muitos negros participaram, né, inclusive negros lembrando, né, que a frase que controle de armas é racismo, e vem muito a calhar no dia da lembrança aí de Martin Luther King. Martin Luther King teve seu porte de armas negado, né, simplesmente porque o policial era um racista, e como ele tinha o critério de decidir ou não, na época existia uma legislação
restritiva. Martin Luther King não teve acesso à arma de fogo e sabemos muito bem, né, como ele terminou. Então, esse tipo de boas intenções aí de grandes globalistas como Bloomberg e outros do Partido Democrata, né, financistas aí que injetam dinheiro nessas causas, na verdade eles se preocupam com a própria segurança, né? Afinal eles andam com seguranças armados, enquanto querem que você aí tenha o seu direito restrito. E não só o seu direito para se defender, como eu falei, de bandidos, né, de criminosos em geral, como também de se defender do próprio Estado. Primeiro, eles querem registrar as suas armas e saber, né, quantas armas você tem, aonde você guarda. Depois, eles vão querer confiscar as suas armas. Depois, você não vai ter arma nenhuma. Eles poderão fazer o que quiser, né, como se fossem o povo, se fosse ovelhas, como se fosse gado, indo para o abatedouro. Então, foi um grande exemplo, né, de civilidade. Nenhum caso de violência, mesmo com 70% dos 22 mil manifestantes armados, né, estima-se que 70% da população ali em volta do Capitólio estava armada, não houve nenhum problema, nenhum confronto, né, e vale lembrar também que os antifascistas resolveram não participar, né, e eu acho que eles tiveram uma prudência muito boa, porque 70% da população armada ali lutando contra antifascistas comunistas seria um tanto temerário, né? Então, acabou bem o protesto, inclusive com as pessoas recolhendo o lixo depois do protesto, um verdadeiro ato de civilidade, num dia de feriado nos Estados Unidos, e agora que isso sirva de recado para os legisladores das casas legislativas ali da Virgínia, né? E caso isso não aconteça, podemos ver algo interessante acontecendo nos Estados Unidos com um levante popular contra um governo, né, algo que não se vê há muito tempo nos Estados Unidos, muito mais aí através de uma luta armada dentro dos Estados Unidos. Vai lembrar que Donald Trump aí também fez um tweet apoiando, reforçando o valor da segunda emenda, né, o direito da população, e que tem o apoio do presidente da República na manutenção dos seus direitos. Então, que possamos aí nos espelhar um pouquinho na garra dos americanos, na defesa dos seus direitos, e que possamos, através do debate, né, através do debate público, poder mudar o conceito, né, dentro das casas legislativas, que possamos avançar também na nossa legislação aqui no Brasil, que é absolutamente ridícula, né? Mesmo com o nosso presidente aí tentando melhorar aos pouquinhos, isso não vai ser do dia para a noite, vai depender de muitas legislaturas para podermos avançar um pouco nesse campo de armas de fogo aqui no Brasil. Isso é um direito fundamental. Armas salvam vidas. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo.